Se vocês, se vocês quiserem, podem colocar nos grupos também, que a palestra iniciou, né? Porque às vezes os pais recebem o vídeo, recebem o convite, recebem o link, mas ali na hora acaba que esquece. Então pode colocar lá nos grupos que a palestra iniciou e nós vamos dar início ao nosso tema identidade, como ter filhos fortes sendo quem são. Identidade. O que é identidade? Segundo o dicionário, identidade é o conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível se individualizar. Então, identidade é um conjunto de características que distingue coisas e pessoas, e por meio da identidade é possível se individualizar. Identidade é o que define quem eu sou, é o que define quem cada um de vocês é. É quem diz quem nós somos e como nós somos. E por que é tão importante nós conhecermos a nossa identidade? Porque é tão importante nós sabermos quem nós somos e como nós somos. Porque se a gente sabe quem a gente não vai se confundir. Se a gente sabe quem a gente não vai acreditar em mentiras. Acreditar em coisas que não nos identificam, que não nos definem. E isso é muito claro, e eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Deus, quando ele nos criou, quando ele criou a mim, a você e todos, né, os seres humanos que estão na face da terra hoje, ou já passaram pela face da terra, Deus colocou em nós coisas exclusivas. Hoje existem quase 8 bilhões de pessoas na face da Terra. Não sei dizer quantos bilhões, trilhões de pessoas já passaram pela face da Terra. Ninguém tem a mesma digital que eu tenho. Ninguém o mesmo DNA que eu tenho. Então eu aprendo com isso que quando Deus criou o ser humano, ele quis deixar muito claro a nossa unicidade, a nossa individualidade. Vocês concordam comigo? Eu quero que vocês estejam aí interagindo comigo, ok? Vocês concordam comigo em relação a isso? Que isso é muito claro na criação. E aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando da criação. O nosso Criador nos criou deixando algo muito claro. Nós somos únicos. E aí, isso precisa ser claro em nós. Porque se eu entendo que eu sou única, eu me blindo de muitos problemas na minha vida. Se eu entendo que eu sou única, eu não me permito sofrer e viver coisas que, se eu acho que eu sou mais uma, que eu não tenho importância, eu vou viver. Não, Marília, acabou de começar, tá bom? Perdeu muita coisa, não. Nós também somos gratos por vocês. A Escola de Paz é para vocês e é uma alegria tê-los aqui. Tá bom, Maristela? Seja muito bem-vinda. Então, Deus deixou isso muito claro na criação. Nós somos únicos. Só que existe algo que sempre aconteceu e eu acredito, e quero também ouvir a opinião de vocês, que hoje em dia isso está muito pior. Por conta das redes sociais, por conta da velocidade das informações que chegam para nós e para os nossos filhos, o mundo, ele tenta deturpar identidade. O mundo tenta colocar, muitas das vezes, todo mundo numa caixinha e roubar de nós essa unicidade, roubar de nós essa exclusividade.
Eu acredito nisso, eu vejo isso acontecendo e eu quero que vocês também me digam. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão percebendo que isso tem acontecido conosco, adultos, e muito mais ainda com os jovens e os adolescentes, que são os nossos filhos ou outros que nós convivemos. O mundo, os padrões do mundo, eles deturpam as nossas identidades a todo momento. Eles querem roubar isso de nós. Vocês concordam comigo? Sim. Todo momento nós somos levados a vestirmos dentro de um padrão, falarmos dentro de um padrão, agirmos dentro de um padrão, principalmente quando se vai para os adolescentes, né? Às vezes você olha assim e tá tudo vestido igual, tudo falando igual, tudo agindo igual. E isso é muito nocivo para a identidade. Isso é muito nocivo para o nosso fortalecimento como ser humano, como pessoa, porque nós começamos a entender que nós somos mais um. Verdade, Sandra, isso está acontecendo com os nossos jovens. E por isso a gente precisa entender, por isso esse assunto é tão importante, que nós possamos mudar isso dentro das nossas casas, para que nós sejamos um instrumento de mudança, não permitindo que isso aconteça com os nossos filhos, né? Então, se a gente vai para esse lugar de padronização, nós vamos entender que a gente é mais um, nós somos mais um. Meu filho é mais um, eu sou mais uma e todo mundo é mais um. E não foi isso que Deus colocou em nós. Deus não criou o ser humano como uma fábrica de carros, cria os carros, tudo igual, por atacado. Não, Deus nos criou como indivíduos especiais, únicos, onde só eu tenho o conjunto de características que define quem eu sou. Não é mesmo? A gente pode pegar aí o exemplo de gêmeos univitelinos. Por mais parecidos que eles sejam, por mais que a gente olhe, às vezes, o detalhe que os distingue é muito pequeno. Às vezes é uma pinta, às vezes são coisas muito sutis. Mas existe uma individualidade em cada um deles. E a gente precisa entender isso. E eu quero falar com vocês como que o mundo tem feito isso com os nossos filhos. Por quê? Porque clareza é poder. Se você tem clareza de como tem sido os padrões mundanos, os padrões da sociedade, os padrões das lideranças para desfigurar e deturpar a identidade do seu filho, você tem poder para combater. Se você não sabe, você fica vulnerável. Você não conhece. Se você não conhece o seu inimigo, é difícil combatê-lo. Mas se você conhece o seu inimigo, o seu opositor, é mais fácil de combater. Não é mesmo? Estão comigo, estão entendendo até aqui, vai me dando feedback no chat aí, para eu poder prosseguir, ok? Ok? Posso prosseguir? Vamos lá. Então, a primeira coisa que está deturpando as nossas identidades, e aqui eu não quero falar só da identidade dos nossos filhos, e no final vocês vão entender por quê. Eu quero falar também para vocês pais, para mim, que sou mãe, sobre a nossa identidade. Ok? Então, algo que está deturpando as redes. Alguém chuta aí? Alguém tem o Ziguir interagindo? O que as redes sociais têm trazido para nós? O que a gente faz nas redes sociais, muitas das vezes, até inconscientemente? Isso aí, Carol, comparação. Comparação é uma atitude extremamente nociva para as nossas identidades. Primeiro, só se compara
coisas completamente iguais, não é mesmo? Para eu comparar as coisas, a coisa A e a coisa B precisam ser extremamente, completamente iguais. Senão, eu não consigo comparar as duas coisas. Então, aí, a gente quebra a comparação sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos filhos. Primeiro, porque nós não somos coisas. Nós somos seres humanos, criados por Deus. Então, já é uma coisa que a gente quebra comparação. E segundo, porque nós somos diferentes. Nós não somos iguais. Não se compara coisas diferentes. Eu não posso pegar um produto, uma coisa, um objeto A diferente do objeto B e compará-los. Isso é incoerente. Não é sábio fazer isso. Como eu falei, Deus deixou na criação, em nós, a certeza de que nós somos únicos. Mas nós, muitas das vezes, levados pelo mundo, pelos padrões mundanos, pelas redes sociais, pela internet, por tudo isso que muitas das vezes a gente vai consumindo sem sabedoria, sem senso crítico, a gente só vai consumindo. A gente vai se deixando ir para esse lugar de comparação. E quando a gente percebe, a gente está se comparando com outras pessoas. E a comparação destrói a nossa identidade. A comparação, ela nos leva a trazer para a nossa vida coisas que não são nossas. Eu me comparo com uma pessoa A ou B, e aí eu trago para a minha vida características que são dela e não minha. E o contrário também acontece. Porque eu olho para a pessoa A ou B e vejo nela coisas, enxergo em mim coisas que ela não tem, e aí eu começo a tirar aquilo de mim. E sendo que aquela característica, lembra que identidade é um conjunto de características, que aquelas características, ou aquela característica que eu excluo de mim, faz de mim especial, faz de mim única, faz de mim uma pessoa diferenciada. E por me comparar, eu abro mão disso. Então é um tremendo engano me comparar. É um tremendo engano olhar para os nossos filhos e verem que eles estão se comparando, que eles estão se moldando por características e por padrões que não nos distinguem, que não nos definem. Então a gente precisa entender isso. Entender que a comparação, ela nos causa uma distorção, uma desconfiguração de identidade. Outra coisa que eu quero falar, a outra deturpação que está acontecendo, que nos leva a sairmos da nossa identidade, é nos definirmos pelo que nós temos e pelo que nós fazemos. Identidade é o que nós somos, ponto. Se nós começamos a nos definir pelo que temos, pelo que fazemos, em algum momento a gente vai sucumbir. Em algum momento a nossa identidade vai fracassar. Porque o que nós temos hoje a gente tem. Amanhã a gente não pode. A gente pode não ter mais. Não é mesmo? Aqui nós somos todos adultos. No decorrer da nossa vida, dentro de todas as nossas experiências, eu tenho para mim que, tenho certeza, que se todo mundo aqui pudesse abrir o microfone e contar alguma experiência, você teve coisas na vida que você já perdeu. Todo mundo já perdeu coisas na vida. E se você se definisse por essa coisa? E se você se definisse pelo estado, o estado que você tinha naquela época, pelo status que você tinha naquela época, pelo cargo que você tinha naquela época, você teria totalmente se perdido de você mesmo. Talvez com alguns já até aconteceu isso. Eu me definia porque eu me definia porque eu era líder, porque eu tinha o cargo X, eu tinha o cargo Y, porque eu trabalhava na empresa Y, porque eu tinha um status tal, e em um determinado momento eu perdi. E aí eu perdi o meu chão, eu perdi o meu norte. Por quê? Você estava se definindo de forma
errada. Então, se definir pelo que você tem ou pelo que você faz é um engano. Talvez pessoas que não se conhecem verdadeiramente, não conhecem a sua identidade verdadeiramente, a gente pergunta quem você é. E aí a pessoa diz, eu sou médico, eu sou professor, eu sou... Não, isso você é hoje. Você pode não ser mais isso amanhã. E a sua certeza precisa estar nos seus valores, nos seus dons, nas suas características únicas, exclusivas, porque isso ninguém rouba de você, só se você deixar. E você só vai deixar se você não se conhecer. Então, essa deturpação de pensar que você é pela sua posição, pensar que você é pelo que você tem, precisa ser mudada. E os nossos filhos precisam entender isso. Eu estou e eu não sou. Nós estamos, muitas das vezes, em posições, em cargos, em lugares, em status. Mas isso não é perene. Isso pode mudar. Mas quem nós somos não muda. Isso é lindo. Isso é lindo. O valor está em quem nós somos, nas nossas características, nos seus dons, nos nossos talentos. A gente não pode se medir pelo tanto de dinheiro que a gente tem, pelo cargo que a gente ocupa. E a gente precisa colocar isso na mente dos nossos filhos. Ele não é mais ou menos porque o tênis que ele veste é da marca X ou Y. Ele não é mais ou menos porque ele tem um Pix e você pode passar para ele Pix de tantos valores todos os dias, ou não. Ele não é mais ou menos porque ele pode frequentar lugares ou não. Entende? Se eles começam a acreditar que eles são porque eles têm, isso é muito fraco, isso é muito vulnerável, isso pode e vai cair em algum momento da vida. E eles vão se perder deles mesmos. Estão comigo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Está fazendo sentido para vocês? Ok. Vamos lá. Outra, então, a primeira comparação. A segunda é não se definir pelo que tem ou é, ok? Terceira, total sentido. Que bom, Sandra. Terceira coisa, né, que o mundo traz para nós, para os nossos filhos, e que deturpa a cobrança. A autocobrança também tem algo melhor do que o outro. Ser perfeito em tudo, atingir altos níveis de perfeccionismo, ser bom em todas as coisas. Isso nunca vai ser bom, nem para mim, nem para você e nem para os nossos filhos. Nós não somos perfeitos, mas cedo ou mais tarde nós vamos falhar. Nós nunca conseguiremos ser bons em todas as coisas. Nós temos os nossos pontos fortes, ok, mas também temos os nossos pontos fracos e os nossos pontos limitantes. E isso precisa ser claro. Isso precisa ser muito claro. Nós, e principalmente para os nossos filhos. Se os nossos filhos estiverem debaixo de uma autocobrança muito grande, eles vão sucumbir. Nós precisamos trabalhar neles, que eles não são perfeitos. Que eles não... É claro que a gente quer filhos realizadores, a gente quer filhos focados, a gente quer filhos realizadores. Sim, alguém aqui quer ter filho displicente, desfocado, que não está nem aí para a vida, irresponsável. Alguém quer? Eu não quero. Tenho certeza que ninguém quer. Mas a gente precisa encontrar um equilíbrio entre ser bom, dar o seu melhor, conseguir bons resultados, mas entender que nós não somos perfeitos.
alta performance, alto padrão, né? Ouve-se muito isso hoje em dia, às vezes até mentores falando isso, você tem que ser 10 em todas as áreas da sua vida, você tem que ter uma alta performance. Nós precisamos ter muito cuidado e muita sabedoria ao lidar com isso, principalmente em relação à autocobrança para com os nossos filhos. Eles são crianças, eles são adolescentes, eles têm emoções instáveis. Adolescentes, então, passam por momentos desafiadores. Todos nós aqui fomos adolescentes, lembramos de como é, não é mesmo? Um dia a gente está bem, outro dia a gente está mal. Um dia a gente se acha linda, outro dia a gente se acha péssima. Um dia a gente ama o nosso cabelo, outro dia a gente não ama mais o nosso cabelo. Não é assim? Na casa de vocês é assim? Quem é que tem filho adolescente? Imagina se a gente começa a cobrá-los excessivamente. Você precisa ser a melhor. Você precisa ter nota boa em tudo. Você precisa ter um alto padrão. Você precisa ter uma alta performance. A gente vai mostrar os nossos filhos. É exatamente assim, né? É assim. Existe uma montanha-russa de emoções dentro deles. É hormonal, faz parte da fase. E nós, como pais, somos treinadores desses adolescentes. E a gente precisa levá-los a entender que o valor deles não está nisso. Eles não precisam se padronizar. Tá? Não existe um corpo perfeito. Não existe um padrão de beleza perfeito. Se fosse assim, Deus, que nunca erra e faz tudo perfeito, faria todo mundo igual. Se Deus quisesse que todo mundo fosse igual, ele assim não faria. Concordam comigo? Faria todo mundo igual. Mas ele quis que nós fôssemos exclusivos, indivíduos nas suas identidades. E a gente precisa entender isso. Óbvio, se você não está bem com o seu corpo, se você não está bem com sua aparência, se você não está bem com o seu nível de inteligência emocional, se você não está bem com o seu nível de conhecimento, evolua, cresça, mude, mas entendendo quem você é, não se cobrando demais, não se impondo debaixo de um padrão de perfeição, porque a perfeição não existe. Então a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber quem a gente é, a gente precisa entender onde eu sou boa, onde eu tenho um pouco mais de dificuldade, sabe? Onde eu preciso evoluir mais, qual área da minha vida eu não estou, que eu paralisei e eu preciso avançar. E os nossos filhos precisam também entender isso e contem conosco para trazer essa clareza para eles, mas sempre tendo a certeza que não existe perfeição e que a gente nunca vai ser bom ou boa em todas as áreas e em tudo. Isso é libertador. Isso é libertador. O mundo não precisa que sejamos perfeitos. Alguém colocou aqui no chat, quando eu perguntei sobre o que vocês achavam, né? E era sobre comparação, colocaram aqui que as pessoas, elas estão mostrando uma vida perfeita, uma falsa felicidade. E é verdade, eu concordo. Eu tenho plena certeza que a maioria aqui também deve concordar com isso. E se a gente não tem esse discernimento e não ensina esse discernimento para os nossos filhos, nós vamos ter filhos fracos em suas identidades. Na grande maioria das vezes, a pessoa mostra no Instagram o quê? Só o que ela quer mostrar. Aquela pessoa que de vez em quando posta que está naquele restaurante maravilhoso, comendo aquele prato incrível, ela come aquela comida todo dia? Ela não come aquilo todo dia, mas ela só posta no Instagram aquele dia. Então, e os nossos filhos que não têm maturidade, que não têm discernimento que nós adultos temos, precisam receber de nós essa clareza.
A gente precisa entender isso e mostrar isso para eles. Filho, as pessoas mostram somente os seus palcos. E aí a gente vai de novo para a comparação. A gente não pode comparar os nossos bastidores com o palco do outro. Se eu entro na rede social e fico comparando a minha vida com o que eu estou vendo que a pessoa está mostrando, eu estou comparando o meu bastidor, porque da minha vida eu sei 100%, com o palco da outra pessoa, que às vezes é só 20%, 30% da realidade da vida dela. Então, guarde essa frase e ensina isso para os seus filhos. Não podemos comparar os nossos bastidores com o palco do outro. A gente precisa olhar para a gente. A gente precisa olhar para a nossa vida. A gente precisa entender que somos valiosos, que somos importantes, mesmo que o nosso bastidor está ruim. Mesmo que nós estejamos numa fase difícil, num momento difícil, nós ainda somos importantes. Por isso, a identidade é algo tão importante para nós adultos e para os nossos filhos. Quando tudo está ruim, eu ainda sou importante. Quando as minhas notas vão trazer para a realidade dos nossos filhos, quando as minhas notas estão ruins, eu ainda sou capaz de passar de ano, eu ainda sou inteligente, eu ainda sou importante. Isso precisa morar na mente dos nossos filhos. O valor de quem somos está em quem somos e não no que fazemos e não nos resultados que estamos colhendo naquela fase. Os resultados nós mudamos, nós reajustamos as rotas, nós fazemos diferente, colher resultado diferente. Mas quem nós somos precisa estar muito claro na nossa mente, no nosso coração, a nossa identidade. Então, a gente precisa, sair desse lugar de autocobrança, sair desse lugar de se definir pelo que você faz, pelo que você tem, ficar se moldando. Porque se a gente colocar sobre os nossos filhos a autocobrança, sabe que os nossos filhos vão colher mais cedo ou mais tarde? Frustração. Talvez você, antes dessa aula, dessa palestra, você estava cobrando demais dos seus filhos. Você estava impondo demais sobre eles. E você não vai colher, se você continuar fazendo isso, nada diferente do que frustração. Porque eles vão começar a acreditar que eles não são bons. Nós precisamos analisar, e por isso eu falei que eu ia falar muito sobre a nossa identidade também, não só da identidade dos nossos filhos, porque a gente precisa analisar e a gente transborda aquilo que a gente tem. A gente transborda. Nós vamos ensinar para os nossos filhos aquilo que a gente sabe. Então, pais com identidades fortes vão gerar filhos com identidades fortes. Pais que se amam, que têm uma autoestima saudável, alta, vão gerar filhos que se amam com autoestimas altas. Somos nós que geramos isso nos nossos filhos. Então, a gente precisa sair dessa autocobrança. A gente precisa sair desse lugar de alto padrão. Entendendo que a gente pode crescer, que a gente pode evoluir, mas que isso não nos define. Outra coisa que tem deturpado a identidade, necessidade de aprovação. Quem aqui que tem filho jovem, adolescente, criança também, que não fica querendo ser aceito no meio dos coleguinhas. E às vezes você olha para o seu filho e fala assim, meu filho está tendo uma atitude que não é dele, mas ele está fazendo isso só para o coleguinha gostar dele, só para aquela turminha aceitá-lo. Quem já viveu isso com seus filhos? Já percebeu isso em algum nível com seus filhos? Necessidade de aprovação, o desejo de ser aceito leva
a gente a mudar a nossa identidade. Porque aí você muda a sua opinião, você muda quem você é, você às vezes muda os seus padrões, os seus valores para ser aceito por aquela tribo, por aquelas pessoas, para se adaptar. Então a gente precisa, mais uma vez, saber quem nós somos, entender o nosso valor, investir na autoestima, investir em se amar, para entender, eu sou importante sendo quem eu sou. E quem me ama de verdade vai me aceitar sendo quem eu sou, ok? Isso precisa estar muito claro na vida dos nossos filhos. Penso que muitas vezes buscamos mostrar aos nossos filhos que somos inabaláveis, mas isso é um erro. Eles precisam saber que temos as nossas fraquezas também e que isso é normal e que está tudo bem. Simone, que colocação sensacional. Nós, às vezes, por nos definirmos por quem nós, pelo que a gente faz, a gente acha que a gente é um super-herói, o super-homem ou a Mulher Maravilha. E aí, o que a gente faz? A gente não chora na frente dos nossos filhos. A gente engole as nossas fraquezas e fica fingindo que está tudo bem para o nosso filho não ver em nós fraqueza. Só que isso não está fazendo bem para o seu filho. Isso está ensinando o seu filho que ser vulnerável é ser fraco, que sofrer não pode. Isso é real, gente. Na vida vai ser assim. A gente vai estar forte o tempo todo. A gente vai conseguir engolir o choro o tempo todo. A gente vai vencer o tempo todo. Não. E os nossos filhos precisam entender. Então, Simone, sua colocação é perfeita. Mas quem sabe quem é, quem sabe que o seu valor está em quem é, vai, com certeza, mostrar as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas bem, sem se esconder. Eles precisam saber que isso faz parte da vida, é isso mesmo. Pediram aqui para voltar aos pontos, então eu vou rever os pontos, ok? Como que o mundo tem deturpado a identidade dos nossos filhos e as nossas também. Primeiro ponto, comparação. Segundo ponto, se definir pelo que tem ou pelo que faz. Terceiro ponto, autocobrança. Quarto ponto, necessidade de aprovação. Querer agradar a todos, ok? E aí, nós precisamos entender essas coisas. Nós, como pais, precisamos fazer em nós primeiro uma autoanálise. Como está a sua identidade? Quem você tem sido? Como você tem se definido? Por quê? Porque a gente dá o que a gente tem. A gente transborda do que a gente está cheio. Então, eu e você, nós que temos crianças, adolescentes, jovens, que nós somos treinadores deles, precisamos primeiro fortalecermos a nossa identidade. Então, analise aí, será que você tem se comparado? Será que você tem colocado sobre você uma autocobrança? Será que você tem buscado um perfeccionismo irreal? Será que você tem se moldado pela vida do outro, olhando o palco do outro e olhando para si, achando que você não é bom o suficiente, que você não é capaz, que você não dá conta? Será que você tem olhado para você e se classificado pelo que você tem ou pelo que você faz? Então, essa autoanálise, ela é muito importante. E para a gente caminhar para o final, eu queria falar com vocês como que nós, pais, ajudamos os nossos filhos nas suas identidades. Primeiro, nós precisamos estimulá-los a serem quem eles são, em relação aos dons que eles têm, aos talentos que eles têm, sabe? A entender que eles não são os seus fracassos, eles não são os erros que eles cometem. Muitas das vezes, e esse é um exemplo que eu gosto muito de usar, o nosso filho, isso acontecia com a gente também quando a gente estava em idade escolar. Chega em casa com um boletim cheio de nota boa. Tem um tanto de nota boa, mas tem uma nota ruim em matemática. Tem nota aí boa em todas as matérias, mas lá em matemática a nota foi super ruim.
a nossa tendência é de focar onde? Nas notas boas ou na nota ruim em matemática? O que vocês acham? Coloca para mim aí. O que vocês acham? Na nota boa ou na nota ruim? Alguém? Na ruim? Na ruim? Na ruim? Na ruim. É isso mesmo. Nós, seres humanos, nós temos uma tendência a sermos críticos muito grande. Dentro de autossabotagem, o crítico é um sabotador que todos têm. E é muito forte. Então, a gente tem uma tendência em focar naquilo que é ruim. Seu filho tem aí 10 matérias. 9, ele arrasou. Em uma, ele teve dificuldade. E aí a gente foca na nota ruim. A gente tem que ignorar a nota ruim, Kátia? Não. Mas a gente precisa levá-los a entenderem que aquela nota ruim não define quem eles são. Que eles são muito maiores do que aquela nota ruim. Que ele é muito maior do que aquela nota ruim em matemática. Que ele é capaz de mudar aquela nota. Que ele é inteligente o suficiente para mudar aquela história. Que aquela nota não é o final da história. Que aquela dificuldade existe? Existe. Mas então vamos fazer o seguinte: você tem uma dificuldade de matemática, meu filho? Tenho. Então vamos ver. No que você é bom? Ah, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Quais são suas habilidades? Essa e essa. Você aprende. Ah, eu aprendo escrevendo, eu aprendo lendo, eu aprendo copiando, eu aprendo vendo. Então vamos mudar. Vamos colocar a sua habilidade, a sua facilidade em prol de melhorar essa nota ruim. Entende? Nós, como treinadores dos nossos filhos, é assim que a gente precisa entender, assim precisa agir. A gente precisa levá-los a entender que eles são maiores. Maiores que os erros, maiores que os medos, maiores que os fracassos. Existe uma forma de vencer o medo, a insegurança. Que tá tudo bem ter medo. Que quando ele tem medo, ele não perde o valor. Ele não deixa de ser importante. Ele não deixa de ser capaz. Ele não deixa de ser quem ele verdadeiramente é. Então, essas coisas precisam estar muito claras na mente dos nossos filhos. Como pai e mãe, você e eu, a partir de agora, a gente precisa analisar e observar como a gente tem lidado com essas questões. E muito importante, prestem atenção, como os nossos filhos estão se enxergando. Observe os seus filhos. Analise o que eles falam sobre eles. Como eles se portam diante de situações desafiadoras. Como eles agem quando eles estão perto de outros adolescentes, de outras crianças. É muito importante a gente analisar os nossos filhos e entendermos como eles estão se enxergando. Porque é aí que você vai perceber se eles estão com uma identidade fraca, se eles estão se classificando pelos erros, pelos fracassos, se eles estão se comparando. E aí, como eu falei, você vai ter clareza. E quando você tem clareza, você tem poder, você tem munição para agir em relação àquilo, combater aquilo, desmistificar, trazer a verdade, mostrar para eles que aquilo não é a verdadeira identidade dele. Então, a gente precisa ter essa clareza, começar a reafirmar sobre eles quem eles são, que eles são amados, que se ele tem nota ruim, ele continua amado, ele continua inteligente, ele continua importante, ele continua capaz. E aí, eu quero falar sobre alguns pontos para fortalecer a identidade dos nossos filhos na prática. Primeira coisa, e para mim, eu não sei se vocês concordam comigo, mas para mim isso é primordial. Nós precisamos amar os nossos filhos.
Os nossos filhos precisam se sentir amados. O amor faz a gente entender que a gente é importante. Um filho amado, sabe, que tem colo, consolo e amor, apesar de todas as coisas, ele é mais forte na identidade dele. Ele vai para a vida mais forte. Ele vai para a vida mais segura. Então, o primeiro ponto é amá-los. O segundo ponto é elogiá-los nas pequenas coisas, nos detalhes. Às vezes a gente só elogia o nosso filho quando ele faz algo muito grande. Mas isso não fortalece a identidade. Sabe? Comece a observar os seus filhos e elogiá-los nas pequenas coisas. Sabe? No dia que ele tira a louça da mesa e coloca dentro da pia. No dia que ele sai de casa e deixa o quarto arrumado. No dia que ele dobra a roupa ao invés de deixar jogada assim na cama. Sabe? Isso você vai fortalecendo. Às vezes a gente quer grandes resultados, mas a gente não investe nos pequenos. Grandes coisas são feitas de pequenas coisinhas. Então, são nas pequenas coisas, no dia a dia, que a gente vai treinando os nossos filhos. Então, a gente precisa reconhecer que eles são bons nas pequenas coisas e também nas grandes, mas não somente nas grandes. Outro ponto, isso é importantíssimo. Quem está anotando, anota aí. Não colocar sobre eles as suas expectativas pessoais. Quantos pais que se frustraram no decorrer da vida e querem realizar as suas frustrações nos seus filhos? Eu não consegui ser médico. E aí quer que o filho faça medicina. Eu não consegui realizar o sonho tal. E quer que o filho realize o sonho tal. O seu filho é uma pessoa. Você é outra pessoa. Precisamos entender que os nossos filhos precisam realizar os sonhos deles. Escrever a história deles. E não aquela que a gente se frustrou e quer se realizar neles. Não coloque as suas expectativas pessoais sobre os seus filhos. Faça o possível para eles serem grandes, para eles evoluírem, para eles conquistarem grandes coisas na vida, mas as coisas deles, da história dele, do sonho dele, do que faz sentido para ele e não para você. Ok? Muitos pais fazem isso. Muitos pais buscam realizar as suas frustrações nos seus filhos e estão detonando a identidade desses filhos. Outra coisa que eu já falei, não compará-los. Não compare seus filhos com ninguém. Com aquele primo que é inteligente, com o irmão mais velho, com ninguém. Não compare os seus filhos com ninguém. Outra coisa, leve-os a entender que eles não são um erro. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei em qual momento você engravidou, em qual momento a mãe do seu filho, a sua mulher engravidou. Eu não sei se foi desejado, se não foi desejado, se trouxe uma reviravolta para a sua vida quando a criança veio ao mundo. Eu não sei, mas eu sei que você não pode levar o seu filho a entender que ele é um erro. Que não era para ele ter acontecido. Ele não é responsável por nada de ruim na nossa vida. Nós tomamos decisões. Nós tivemos ações que nos levaram a ter filhos. A responsabilidade é nossa, não é deles. Mesmo que foi um caos, mesmo que foi... Não importa. Eles precisam entender que eles são uma parte importante da família. Isso é essencial. Outra coisa, não os culpe pelos acontecimentos ruins da sua vida. Talvez você separou, talvez a sua casa tenha muitas brigas entre você e o seu marido. Talvez quando você, a mulher, engravidou, precisou parar de trabalhar, precisou às vezes desacelerar na sua vida profissional. E aí você... Enfim, coisas podem ter acontecido.
mas os seus filhos nunca são culpados de nada disso. Sabe? Aquelas coisas assim, tipo, quando você disse, eu tive que parar de trabalhar. Por sua causa, eu larguei minha vida profissional. Me dá valor, hein? Você, porque é adulta e porque teve um filho, precisou tomar decisões. Seu filho não tem culpa de nada disso. Sabe? Coisas que às vezes a gente fala, tipo, a gente está apertando, mas é porque a gente quer escola particular para você. Ele não tem culpa. Foi uma decisão do pai, da mãe, dos adultos. Os nossos filhos precisam ser amados, precisam entender que eles são importantes, que eles são parte da família e que eles não são um erro. E outra coisa, e isso aqui eu acredito verdadeiramente que é muito importante, e que nós, pais, mães responsáveis por crianças, jovens e adolescentes, precisamos fazer a todo momento. Nós precisamos usar a nossa boca, que é uma ferramenta para profetizar bênçãos sobre a vida dos nossos filhos. Existe um versículo que tem em Provérbios, capítulo 18, ele é o verso 21 desse capítulo 18, que fala assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Se você amaldiçoa o seu filho, você vai ter um filho que não é bênção. Se você diz para o seu filho que ele é burro, que ele é incapaz, que ele não faz nada certo, que ele não tem jeito, o que você acha que você está criando na mente do seu filho? Coisas boas? Agora, o que mesmo que não seja verdade, mesmo que o seu filho esteja passando por uma fase extremamente desafiadora na escola, por exemplo, mas você diz, você é inteligente, você é capaz, você consegue, eu confio em você. É muito poderoso. Nós podemos matar ou trazer vida através das palavras da nossa boca. E nós, como pais, somos autoridades espirituais sobre a vida dos nossos filhos. Aquilo que nós falamos sobre os nossos filhos, Deus honra. E a gente precisa ter esse discernimento, porque enquanto o mundo está dizendo que talvez eles não são capazes, que eles não são bons o suficiente, que eles precisam ter um alto padrão, você vai quebrar isso com o poder da tua palavra, com aquilo que sai da sua boca. Então seja sábio e sábia e declare coisas boas sobre os seus filhos. Permita que eles ouçam você elogiá-los, você falar bem deles, sabe? Para as pessoas, declare que eles são bênçãos, que eles são fortes, que eles são inteligentes, que eles são bem resolvidos em suas identidades, que eles são um presente de Deus, que eles são um presente para a sua vida, para a sua família. Isso é poderosíssimo, sabe? Nós temos que mover, sabe, o mundo espiritual, temos que fortalecer o emocional dos nossos filhos, e a gente faz isso através daquilo que a gente fala sobre eles, para eles. É muito importante falar para eles, sabe? Falar que eles são amados, que eles são importantes, que eles são especiais, declarar sobre eles coisas boas, orar com eles, orações de declaração mesmo, independente da sua religião. Seja esse pai e essa mãe, porque eles vão ser fortes. Sem apenas certeza disso, sabe? Declare sobre eles que eles são maiores que os fracassos, que os erros, que o difícil que eles estão vivendo. Nós precisamos fazer isso, e eu creio que isso é algo assim, de tudo aqui que eu falei, dentro das minhas crenças, eu creio verdadeiramente que isso é, assim, o top 1. E amá-los, obviamente, né? Independente de qualquer coisa. Mas isso é muito importante. Então, para a gente finalizar, eu quero dizer para vocês isso. Primeiro, antes de mais nada, analise a identidade de vocês. Como tem sido isso para vocês? Como vocês se enxergam? Como vocês estão diante da vida? Qual o posicionamento vocês estão tendo? Porque quando a gente se fortalece
a gente fortalece os nossos filhos, e os nossos filhos merecem que sejamos pais e mães fortes. E quando a gente tiver a nossa identidade forte, você pode ter certeza que o seu filho também vai ter a identidade dele forte. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu vou dar uma olhada aqui no chat. Não saiam, porque a gente tem um recado importantíssimo para vocês agora no finalzinho, tá? Filhos são presente de Deus nas nossas vidas, é verdade, Manites, maravilhosos. Sempre falo para o meu filho que ele não foi planejado, mas que foi e é extremamente amado, muito, meu bem mais precioso. Verdade, Sandra, é isso aí. Nós somos assim, os maiores treinadores dos nossos filhos e a gente precisa fortalecer isso neles. Ninguém precisa sair. Vai com Deus, Carla. Um beijo. Foi excelente. Vai ficar gravada? Leandro, ficou gravada? Eu acho que sim, tá, Fernando? Mas o Leandro vai responder aqui pra gente. Foi profundo demais. Que bom, Flávia, que bom. Lindas as suas palavras. Tenho certeza que tocou no coração dos presentes. Obrigado, muito bom, excelente. Peguei só o finalzinho, mas foi uma bênção. A gente vai ver se vai ficar gravado, tá, Letícia? Eu acho que foi sim. Também pensei sobre estar grávida, saber, para eu poder dar aqui o retorno para os pais, tá? Meu filho, resumindo a minha vida, ele sabe disso, isso mesmo, né, Thelma, eles são maravilhosos. E aí, eu vou chamar a Cris Petrato, que é coordenadora também da escola, que trouxe a palestra do mês passado para a gente, e a Cris tem um convite para fazer para todos vocês, tá bom? Presta atenção. Cris. Boa noite a todos aí. E eu queria que colocasse aqui para mim quem é mãe de menino, ou pai de menina também. Quem tem meninos aqui, vai levantando a mãozinha aí, eu coloco aí. E eu queria fazer um convite para vocês. Uma das coisas que me fez levar minha filha na época para o Conexão foi os valores do Conexão, né? E a gente sabe o quanto é importante isso, porque o sistema, o mundo, tem tentado tirar tudo isso que a Kátia falou dos nossos filhos, e quando tira isso dos nossos filhos, o mundo consegue ditar sobre eles quem eles vão ser. E eles deixam de ser quem realmente são. Então, diante disso, eu vim aqui, né, com a autorização do colégio, fazer um convite para as meninas e mães de meninas. Os homens dessa vez vão ficar de fora, mas eu tenho certeza que as suas filhas, as suas esposas vão chegar em casa transformadas. E diante dessa palestra assim, sensacional do que é a identidade dos nossos filhos, eu quero convidá-las, mulheres, mães de meninas, e se você é avó de menina também, tia, se você tem uma menina na sua vida, esse convite é para você. Eu e a Kátia estaremos em um congresso no dia 10 e 11 agora de novembro. São 2 dias de congresso e ele está totalmente voltado para a identidade feminina. Nós vamos mostrar como que você é uma mulher, como que você é feminina, sem perder os seus valores, sem perder quem realmente você é e a sua filha. Porque quando a gente não sabe quem a gente é, como foi falado, qualquer pessoa nos convence de qualquer coisa. Foi falado aqui, mamãe, é sobre isso, por isso que às vezes muita gente se suicida, é por isso que muitas vezes as pessoas perdem a sua sexualidade sem querer. Ela não sabe nem por que ela está se tornando um menino ou porque ela quer namorar uma outra menina. Ela não tem as informações, ela só tem a influência. E aí nós vamos trabalhar todo o contexto das meninas. Nós vamos falar de vários assuntos que envolvem esse lado. E aí eu queria... Depois vocês podem procurar a Kátia ou me procurar quem é da Zona Norte ou das outras unidades também. Nós criamos um lote nesse congresso, a gente já tem quase 100 meninas e mães inscritas, a gente está com uma margem de 200 pessoas, e aí, até amanhã, para as outras pessoas, seria o primeiro lote. Mas eu conversei com a Kátia e a gente achou, como a gente está avisando vocês agora, a gente deixar o primeiro lote para vocês até na terça-feira.
O que vai ter? Além de palestras, além de todo o conteúdo que vocês vão receber, vai existir presentes. Na sexta-feira é de 19 às 21h30 e no sábado é de 9 da manhã às 18 horas. Então, tem almoço, tem um café da tarde, tem alguns presentes que vocês vão receber. Até terça-feira, a gente vai segurar para vocês no valor do lote, que é R$50 por menina ou por mãe. Então, vocês podem nos procurar, se não tiver o contato, pode pedir para alguém que tenha um contato, todas, né, as coordenadoras têm o meu contato da Kátia. Então, vocês podem nos procurar, e esse valor é exclusivamente para pagar o custo que vocês vão ter, que é o almoço, o café e os presentes, ok? E assim, eu falo para vocês que como a gente está envolvida, a gente até se emociona no preparo desse congresso. Porque o mundo tem tentado embutir nos nossos filhos essa igualdade, que todo mundo é igual a todo mundo. E é muito fácil a gente controlar o que é igual. Então, não deixem de nos procurar, vai ser incrível. Tá? E aí, os dias, repetindo, 10 e 11, depois, Kátia, você podia pôr a logo para mim? Você coloca lá para mim? Ela vai colocar a logo para vocês, vai enviar para os pais, vou pedir às coordenadoras também, com a descrição. Serão nos dias 10 e 11 de novembro, e os horários a gente coloca na sexta-noite e no sábado o dia inteiro. Tá bom? Agradeço o espaço. Olha, vai ser algo assim, nunca visto em Juiz de Fora. Eu conto para vocês, tá bom? Já vai ser em Santa Terezinha, no espaço da Igreja Ibrém, tá bom? Mas aí tudo isso a gente passa direitinho para vocês, para não tomar mais tempo aqui. Muito obrigada pelo espaço. Boa noite para vocês. Obrigada, Cris. Eu coloquei aí no chat também o telefone da Cris, ok? Se tiver alguma dúvida, pode me procurar também através do telefone que vocês têm e eu vou passar através da lista de transmissão o convite desse congresso. Não fiquem de fora, eu tenho certeza que é um investimento que vai trazer benefícios que só você vai colher os maiores frutos, tá? Respondendo se ficou gravado, ficou, tá? Então, o marketing, ele vai disponibilizar no canal do YouTube da escola. Assim que tiver o link, ele me manda e eu passo através da lista de transmissão para vocês também. Que pena ser somente para mães de menina. Fernanda, pode ser de menino? Pode ser para mães de menino, porque um dia você... É verdade. Verdade. Vocês que estão com a mãozinha levantada, alguém quer falar alguma coisa, quer colocar algo, ou é só mesmo sobre era mãe de menina ou pai de menina e levantou a mão? Alguém quer falar alguma coisa, tem alguma pergunta? Você não tem a lista de transmissão, Elaine? Vou colocar para você o telefone, tá?